funcionem em uma determinada situação, pode haver sempre a opção militar. Nem sempre existe uma opção militar viável. Considere a maioria das situações que envolvem reféns, em que não há opção militar que possa realisticamente assegurar a libertação segura das vítimas. Ações bem-sucedidas, como a executada por militares israelenses em Uganda, no aeroporto de Entebbe, que havia sido projetado e construído por engenheiros israelenses, são exceções e se tornam cada dia mais difíceis à medida que os terroristas se adaptam a novas táticas. Se temos ou não a opção da autoajuda, depende da situação, o objetivo pode ser atingido exclusivamente por meio de nossos esforços, ou será necessário que alguém do outro lado tome uma decisão. Se esse for o caso, de quem será a decisão que teremos de influenciar? Que decisão desejamos e como poderiam forças militares ajudar a influenciar a decisão, se é que existe esta possibilidade? Não pressuponha que a sua mapa seja melhor ou pior que uma negociação. Reflita sobre ela. Só então decida se negociar faz sentido. Pergunta 6. Como devo ajustar minha abordagem à negociação levando em conta diferenças de personalidade, gênero, cultura, etc. Sob muitos aspectos, as pessoas de qualquer parte do mundo são semelhantes umas às outras. Queremos ser amados e respeitados pelos outros, nos preocupamos em cultivar nossa autoestima e não gostamos quando alguém tira vantagem de nós. Sob outros aspectos, as pessoas, mesmo aquelas com formação semelhante, são bem diferentes. Algumas são extrovertidas, outras tímidas, algumas são verbais e lógicas, outras mais físicas e emotivas, algumas são diretas, outras mais sutis e cuidadosas. Algumas adoram entrar em conflito, outras farão quase qualquer coisa para evitá-lo. Como negociadoras, as pessoas têm interesses e estilos de comunicação distintos. Coisas diferentes podem persuadi-las e cada uma pode ter um jeito próprio de tomar decisões. Como podemos acolher essas similaridades e diferenças em uma negociação com vários tipos de pessoas? Sugerimos a seguir algumas diretrizes. Acerte o passo. Em qualquer negociação, é altamente desejável ser sensível aos valores, percepções, preocupações, normas de comportamento e humor de seu interlocutor. Adapte o seu comportamento, conforme a situação. Quando estiver negociando com alguém, é essa pessoa que você deve influenciar. Quanto mais sucesso você tiver em acertar o passo com o modo de pensar de seu interlocutor, maiores serão as suas chances de chegar a um acordo. Abaixo listamos alguns ajustes comuns que podem fazer a diferença em uma negociação. Item ritmo, rápido ou lento. Item formalidade, muita ou pouca. Item proximidade física durante a conversa, perto ou longe. Item acordos orais ou por escrito, qual dessas opções é mais consolidadora e inclusiva. Item objetividade da comunicação, direta ou indireta. Item lapso de tempo, curto prazo ou longo prazo. Item escopo do relacionamento, apenas profissional ou também pessoal. Item local esperado da realização do negócio, público ou privado. Item quem negocia, iguais em relação aos status ou os mais competentes para a tarefa. Item flexibilidade do compromisso, rígido ou intencionalmente flexível. Adapte nossas orientações gerais a situações específicas. Este é um livro de orientações gerais. Seu conteúdo não se aplica da mesma forma em qualquer circunstância e com qualquer pessoa. Mas, de um modo geral, as propostas básicas estão prontas para ser acionadas. Na ausência de uma boa razão para que se faça diferente, recomendamos que você se baseie nelas para formatar a sua abordagem específica à negociação. A melhor maneira de implementar esses princípios gerais dependerá do contexto. Para elaborar a estratégia de abordagem da situação, leve em conta o local em que você se encontra, quem é seu interlocutor e a sua experiência anterior com ele, os costumes da indústria e assim por diante. Dê atenção a diferenças de crenças e de costumes, mas evite classificar as pessoas em estereótipos. Grupos e locais diferentes têm diferentes costumes e crenças. Conheça-os e respeite-os, mas evite prejulgar indivíduos. As atitudes, interesses e outras características de uma pessoa são geralmente distintos daqueles do grupo a que ela pertence. Por exemplo, o japonês médio tende a favorecer métodos mais indiretos de comunicação e negociação, mas individualmente o estilo de negociação dos japoneses pode variar enormemente. Um proeminente e antigo ministro do governo do Japão era famoso por seu impetuoso estilo americano de negociar, que, na maioria dos casos, não tem nada de americano. Pesquisas sugerem que, em comparação com os homens, as mulheres são mais propensas a acumular informações de forma mais aberta e menos estruturada, de ser mais sensíveis em seus relacionamentos e de atuar com padrões morais baseados mais em cuidados e obrigações com outras pessoas e menos em regras e direitos individuais. Contudo, esses mesmos dados sugerem que existem muitos indivíduos, de ambos os sexos, que tendem a agir exatamente ao contrário. Asterisco, asterisco, asterisco. Fazer suposições sobre uma pessoa com base nas características de seu grupo é insultuoso, além de factualmente arriscado, pois isso subtrai a sua individualidade. Nós mesmos não presumimos que nossas crenças e hábitos sejam ditados pelo grupo a que pertencemos. Fazer essa ilação em relação a outros é humilhante. Cada um de nós é afetado por uma miríade de aspectos relacionados ao ambiente em que crescemos e fomos criados e a nossa cultura e identidade de grupo, mas não de forma individualmente previsível. Questione suas pressuposições, ouça ativamente, qualquer que seja a sua
Pressuposição acerca de outras pessoas aparentemente parecidas ou completamente distintas de você, questione-a. Esteja aberto a aprender que elas podem não ter nada a ver com o que você esperava. As enormes variações entre culturas fornecem pistas relativas ao tipo de diferença que você deve procurar, mas lembre-se de que todos nós temos interesses especiais e qualidades que não se enquadram em qualquer modelo padrão. Perguntas sobre táticas. Pergunta 7. Como devo decidir sobre coisas do tipo, onde devemos nos encontrar, como podemos nos comunicar, quem deve fazer a primeira oferta, e qual deve ser a minha oferta inicial? Antes que um médico possa responder a questões como que remédio receitar e que alimentos evitar, será preciso aprender sobre os sintomas do paciente, suas possíveis causas e fazer um diagnóstico. Somente então o médico estará preparado para desenvolver uma estratégia geral para uma saúde melhor. O mesmo ocorre com os especialistas em negociação. Não existem remédios que curem todas as doenças. Bom aconselhamento tático exige conhecimento de circunstâncias específicas. Isso pode ser ilustrado com 4 exemplos específicos. Onde devemos nos reunir? Quais são nossas preocupações? Se ambas as partes forem extremamente ocupadas e estiverem sujeitas a constantes interrupções. Privacidade pode ser a consideração mais importante. Se a outra pessoa tiver a tendência de se sentir insegura ou se precisar de apoio de sua equipe, talvez fosse mais confortável fazer a reunião no escritório dela. Essa seria também a melhor opção se você precisar se sentir livre para abandonar a sala. Você precisará mostrar gráficos, apresentações ou recorrer a especialistas durante a reunião. Se você vai precisar de recursos como quadros e projetor, talvez o melhor seja se reunir em uma sala equipada adequadamente. Como devemos nos comunicar? Hoje, muitas negociações são conduzidas por telefone, e-mail ou mensagens de texto. Eu vi aí O tipo de que interação pode ser bem a diferente maioria do do que se futebol esperaria aí é em um tudo encontro face a esquerdista, esses face. O vagabundos. texto curto e as abreviações usadas em mensagens de texto aumentam significativamente a possibilidade de ocorrência de mal entendidos involuntários. A falta de reforços auditivos e visuais nesse tipo de comunicação torna mais difícil ouvir ou interpretar sutilezas, o que pode despertar nossa tendência de ouvir sempre o pior. Além disso, não ter outra pessoa à nossa frente reduz ou elimina o impacto dos neurônios refletidos em nosso cérebro, o que normalmente aumenta nossa empatia e o senso de conexão humana em relação ao nosso interlocutor. Há um estudo em que são sugeridos os impactos potenciais dessas diferenças, em uma negociação em que apenas os vendedores sabiam quanto valiam os itens. Os resultados variaram dramaticamente, conforme o modo de comunicação. Nas interações face a face, somente um pequeno percentual dos vendedores mentiu e tirou vantagem. Entretanto, nas interações por escrito esse número foi de 1/3, e nas negociações por telefone, mais da metade. Por sua vez, os compradores ficavam compreensivelmente cautelosos nas interações por escrito, mas crédulos em negociações face a face ou por telefone, levando os que optavam por esse último modo a ficar em séria desvantagem. Quase 60% das negociações face a face resultaram em acordos mutuamente benéficos, enquanto nas interações por escrito isso ocorreu em apenas 22% dos casos e nas negociações por telefone, 38% das vezes. Enquanto isso, mais da metade das interações por escrito resultaram em impasse. Nas conversas face a face e por telefone isso ocorreu em 19% e 14% dos casos, respectivamente. Asterisco, 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 asterisco. Quais são as implicações de tais diferenças em uma estratégia? Primeiramente, a melhor forma de conduzir conversas difíceis, que envolvam emoções ou questões de relacionamento, é, se possível, face a face e jamais por e-mail ou mensagens de texto. Se o contato telefônico for a única opção, considere a possibilidade de usar uma webcam e a internet transformar a conversa em uma videoconferência. Quando estiver ao telefone, e especialmente quando estiver usando e-mails ou mensagens de texto, faça um esforço para criar algum tipo de conexão pessoal antes de mergulhar nas discussões sobre substância. Estudos demonstram que investir em um bate-papo informal no início da interação para aprender, descobrir ou compartilhar percepções, interesses e conexões pessoais, evocar um relacionamento já existente ou uma visão comum ajuda a promover a cooperação e aumenta as chances de se chegar a um acordo. Nos casos de e-mail ou mensagem de texto, releia várias vezes com atenção a sua mensagem antes de enviá-la. Coloque algum esforço adicional para tornar sua argumentação e o contexto claros. Dê especial atenção a ambiguidades e pergunte se mesmo se seria possível que o outro lado entendesse algo diferente do que você deseja transmitir. Então, se a resposta indicar que a sua mensagem possa ter sido mal interpretada ou ter gerado uma reação adversa ou inesperada, considere a possibilidade de mudar o seu modo de comunicação antes de continuar. Pegue o telefone ou marque uma reunião. Mesmo que o grosso de sua comunicação precise ser passado por e-mail, tente fazer uma reunião inicial em pessoa ou por telefone e marque encontros de acompanhamento. Do mesmo modo, para criar e manter um nível de conexão humana, ajuda também fazer alguns acordos procedimentais visando a antecipação de possíveis dificuldades. Por exemplo, você pode tentar estabelecer um compromisso mútuo de levantar preocupações, mesmo que prematuras, em pessoa ou por telefone, na forma de temores, fantasias ou hipóteses, mas não de acusações.
Naturalmente, há ocasiões em que usar o telefone, e-mail ou mensagens de texto pode ser vantajoso. Por exemplo, muitas pessoas acham que, por telefone, é mais fácil ser menos transigente e fazer perguntas mais duras. As pesquisas sugerem que as pessoas prestam mais atenção ao conteúdo quando não há outras informações interpessoais disponíveis e que argumentações mais fortes podem surtir maior efeito quando passadas por e-mail do que face a face. O e-mail também permite que se tenha tempo para reflexão e pesquisa antes de responder, o que pode evitar que se tome uma decisão ruim. Sob pressão. Em compensação, as mensagens de texto tendem a ser mais rápidas, mas dão ao digitador hábil uma vantagem indevida. Como sempre, a escolha de como se comunicar é algo que deve emergir de uma preparação cuidadosa que leve em conta todas essas considerações. Quem deve fazer a oferta inicial? Seria um erro supor que fazer uma oferta é sempre a melhor maneira de colocar um número na mesa. Geralmente, é desejável que se explorem interesses, opções e critérios durante algum tempo antes de fazer uma oferta. Colocá-la na mesa cedo demais pode fazer com que o outro lado se sinta engessado. Uma vez que ambas as partes tenham consciência do problema, uma oferta que se esforce para atender aos interesses e padrões discutidos terá maior probabilidade de ser recebida como um passo construtivo à frente. Sem esse trabalho de prospecção, mesmo a oferta mais generosa poderá parecer suspeita e resultante do que os psicólogos sociais chamam de desvalorização reativa, isto é, se está sendo oferecido por você, não deve ser bom para mim. Asterisco, 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 asterisco. Faça ou não uma oferta, você poderá desejar ancorar a discussão desde cedo em torno de uma abordagem ou padrão favoráveis a você. Por outro lado, se estiver mal preparado ou não tiver a menor ideia do que seria uma boa oferta, você provavelmente estará relutante em colocar algo na mesa e talvez até esperando que o outro lado tome a iniciativa e faça uma proposta generosa. Mas tenha cuidado. É extremamente arriscado medir o valor de um item com base na proposta ou no valor inicial do oponente. Se o seu conhecimento sobre o valor daquele item for tão ralo assim, provavelmente seria mais recomendável pesquisar mais antes de começar a negociação. Quanto mais bem preparadas estiverem as partes em uma negociação de preço, menos importante será quem faz a primeira oferta. Em vez de estudar regras sobre quem deve fazer o movimento inicial, seria melhor aprender a regra de estar bem preparado. Quanto a medições externas de valor, qual deve ser a minha oferta inicial? Muita gente tende a mensurar o sucesso pela distância que o outro já percorreu, mesmo que o número inicial seja uma estimativa totalmente arbitrária de um preço de tabela ou do preço no varejo. Os compradores geralmente se darão por satisfeitos se conseguirem negociar um valor mais baixo. Eles não pesquisarão o mercado e nem sabem quanto custaria a melhor alternativa, mas ficam satisfeitos em pagar menos que a pedida inicial. Diante dessas circunstâncias, se você estiver vendendo, deverá iniciar com o valor mais alto que puder justificar sem constrangimentos. Outro modo de pensar no assunto é começar com o valor mais alto que usaria se fosse persuadir uma terceira parte de que o preço era justo. Para apresentar esse número, antes de fazê-lo, seriam explicadas as razões. Se ouvirem um número de que não gostem, poderão não ouvir a argumentação. Um número de abertura como esse não precisa ser apresentado como uma posição definitiva. É claro que, quanto mais definitivo parecer o número, maior será o dano à sua credibilidade quando você recuar. É possivelmente mais seguro e eficaz dizer algo como: bem, um dos fatores a ser considerados seria o que outros estão pagando por um trabalho semelhante. Em Nova York, por exemplo, o custo é de $58 por hora. O que vocês acham desse número? Em um caso como esse, é necessário mencionar um padrão e um número sem se comprometer com eles. Estratégia depende de preparação. Existem dois tipos de generalização a respeito de estratégias que vale a pena mencionar. Primeiramente, em quase todos os casos, a estratégia é uma função da preparação. Se você estiver bem preparado, a estratégia se tornará óbvia. Se tiver bom conhecimento dos padrões relevantes à sua negociação, ficará evidente quais deverão ser discutidos ou não e quais o outro lado poderá levantar. Se você tiver analisado em profundidade os seus interesses, ficará claro quais deverão ser mencionados logo no início e quais deverão ser discutidos no final, ou não. E se você tiver formulado sua mapa com antecedência, saberá se e quando interromper a negociação. Em segundo lugar, não dá para compensar a falta de preparação. Se você tiver formulado uma estratégia que irá seguramente deixá-los em uma saia justa, você terá problemas se eles chegarem à reunião usando calças. Sua estratégia poderá depender da discussão de questões de relacionamento logo no início, mas eles poderão querer discutir a mapa. Como você jamais poderá ter certeza da estratégia que eles irão usar, é sempre muito melhor saber qual é o tipo de terreno em que estará pisando do que escolher um atalho através da floresta. Pergunta 8. Concretamente, como devo passar da fase de inventar opções para a fase de assumir compromissos? Até aqui, oferecemos um grande número de aconselhamentos sobre como desenvolver opções sensatas e mutuamente satisfatórias em negociações e como evitar ou superar uma variedade de problemas de pessoas. No entanto, a pergunta permanece: como chegar ao fechamento de acordos? Não acreditamos que exista um processo específico de sucesso garantido, mas existem alguns princípios que vale a pena considerar.
Pense, desde o começo, sobre o fechamento. Antes mesmo de começar a negociar, é uma boa prática tentar visualizar o que seria um acordo bem-sucedido. Isso ajudará a identificar as questões que precisarão ser tratadas e o que será necessário para resolvê-las. Imagine o que seria necessário para se fechar um acordo. Que questões precisariam ser resolvidas? Então, trabalhe em reverso. Pergunte a si mesmo como o outro lado poderia, de forma bem-sucedida, explicar e justificar um acordo para seus representados. Considerando todos os trabalhadores da indústria de eletricidade de Ontário, estaremos entre os 10% mais bem remunerados. Estamos pagando menos que o valor proposto por 2 entre cada 3 licitantes. Pense no que seria necessário para que você pudesse fazer o mesmo. Em seguida, pergunte a si mesmo que tipo de acordo permitiria que ambas as partes dissessem coisas desse tipo. Finalmente, pense sobre o que seria necessário para persuadir o outro lado e a você a aceitar uma proposta de acordo e encerrar a negociação. Mantenha essas questões em mente à medida que sua negociação for progredindo, reformulando e ajustando seu ponto de vista de acordo com as novas informações que forem sendo reveladas. Concentrar-se em seu objetivo dessa maneira ajudará a manter a sua negociação em um caminho produtivo. Considere formular um esqueleto de acordo. Nas negociações que produziram um acordo por escrito, como parte de sua preparação, geralmente é uma boa ideia fazer um esboço dos principais pontos que deverão ser incluídos. Esse esqueleto de acordo deve ser um rascunho, com espaços em branco correspondentes aos itens que serão discutidos. O formulário padrão disponível em qualquer corretora de imóveis é um exemplo de um esqueleto de acordo detalhado. Em alguns casos, uma lista de títulos e subtítulos pode ser o suficiente. Com mais ou menos detalhes, um esqueleto de acordo ajudará a se certificar de que questões importantes não sejam esquecidas durante as negociações. Um documento desse tipo poderá servir como ponto de partida e agenda para a negociação, ajudando-o a usar o tempo de forma eficiente. Use você ou não um esqueleto de acordo no início da negociação, à medida que for avançando nas discussões, é sempre aconselhável ter um rascunho dos possíveis termos do entendimento. Trabalhar com base em um rascunho ajuda a manter o foco das conversas e tende a induzir o surgimento de questões importantes que, de outra forma, poderiam ser esquecidas, além de lhe dar um senso de progresso. Elaborar rascunhos à medida que se avança também é uma forma de registrar o que foi discutido, reduzindo a probabilidade de futuros mal-entendidos. Se você estiver trabalhando com um esqueleto de acordo, fazer um rascunho pode significar não mais que preencher os espaços em branco à medida que cada termo for sendo discutido, ou, se um consenso ainda não tiver sido alcançado, poderá envolver a elaboração de rascunhos alternativos. Caminhe em direção a um compromisso de forma gradual. À medida que a negociação progredir e opções e padrões para cada questão forem discutidos, você deve buscar uma proposta de consenso que melhor reflita todos os pontos conversados e o atendimento dos interesses de cada parte. Se ainda não for possível chegar a um consenso sobre uma única opção, tente, pelo menos, diminuir o leque de opções sob consideração e, então, passe para a questão seguinte. Talvez a melhor opção ou uma possibilidade de troca de concessões surja mais adiante. Tudo bem. Talvez um salário entre $68 mil e $70 mil seja razoável, mas e quanto à data de início? Para incentivar o brainstorming, uma boa ideia seria concordar explicitamente em que todos os compromissos sejam provisórios. Isso lhe permitirá ter algum senso de progresso durante suas discussões e, ao mesmo tempo, evitará o efeito inibidor de que qualquer opção discutida possa ser entendida como um compromisso. Não há problema em assumir compromissos provisórios, que não devem ser mudados sem razão. Mas deixe bem claro que não está se comprometendo com nada antes de ver o pacote final. Por exemplo, no topo do acordo esqueleto, talvez você possa escrever rascunho provisório sem compromisso. O processo que leva a um acordo é raramente linear. Esteja preparado para percorrer várias vezes a lista de questões, avançando e retrocedendo ao examinar itens específicos e o pacote como um todo. Questões difíceis poderão ser revisitadas com frequência ou deixadas de lado até o final, dependendo da possibilidade de se conseguir um progresso incremental. Ao longo do caminho, evite fazer demandas ou se entrincheirar. Em vez disso, ofereça opções e peça críticas. O que você acharia de um acordo que seguisse as linhas deste rascunho? Não sei se conseguiria convencer o pessoal do meu lado, mas talvez possamos trabalhar em cima dele. Será que funcionaria para você também? Se você acha que não, o que poderíamos fazer para melhorá-lo? Seja persistente ao perseguir seus interesses, mas não rígido em relação a uma questão específica. Um modo de ser rígido sem ser posicional é separar seus interesses dos modos de atingi-los. Quando uma proposta for questionada, não a defenda. Em vez disso, explique novamente seus interesses subjacentes. Pergunte se o outro lado tem alguma sugestão melhor que atenda tanto a esses interesses quanto aos deles. Se um conflito irresolvível se configurar, pergunte se existe alguma razão para que os interesses de um lado tenham prioridade sobre os do outro. A não ser que o outro lado consiga construir um argumento persuasivo mostrando que seu raciocínio está incompleto e deve ser mudado, mantenha sua análise. Se e quando você for persuadido, modifique o seu ponto de vista apresentando a lógica em primeiro
Lugar. Bem, esse é um bom argumento. Um modo de medir esse fator seria, se você tiver se preparado bem, será capaz de antecipar a maior parte